tema é Jesus é a porta. Jesus é a porta. Estão todos bem? Amém. Sou sincero convosco, estou bem, mas depois de 2 cultos, este terceiro culto já é um bocadinho mais desgastante. Mas graças a Deus, Deus é bom. Amém? Amém. Então, o tema é Jesus é a porta. Já todos abriram? Amém. Diz assim então a palavra de Deus. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Versículo 10, este aqui gostaria também de ler. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pai, nesta tarde, mais uma vez te agradecemos por podermos estar aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela salvação das nossas almas. Te agradecemos pelas bênçãos que tens derramado nas nossas vidas ao longo desta caminhada. Te agradecemos por este dia, Senhor, pelo teu sustento, pelo teu mantimento, pelo teu cuidado para connosco. E te agradecemos também por este privilégio que temos de estarmos aqui neste lugar de culto, juntos para louvarmos e bendizermos o teu nome, mas também para ouvirmos a tua palavra. Senhor Deus, te peço para que me capacites nesta hora, para que a palavra que eu vou citar nesta tarde e que eu vou expressar nesta tarde seja uma palavra que venha ao encontro daquilo que tu queres fazer nas nossas vidas e que seja uma palavra transformadora. Querido Espírito Santo, vem até nós neste lugar, vem falar através de mim, usa-me como canal da bênção, em nome de Jesus. Amém. Então o tema é Jesus é a porta. Jesus é a porta. E nesta porta eu estava a pensar sobre algumas coisas que nos fazem hoje em dia questionar o que me faz ir à igreja, o que me faz dizer que sou cristão, questionar o que me faz ter esta ideia de que eu sou um discípulo de Jesus. Então Jesus ele faz esta abordagem: eu sou a porta e ninguém pode entrar por ela se não for por mim, e quem tentar passar pelos lados, ou seja, será um salteador, e a esse o meu porteiro não reconhecerá, mas não ouvirá, e as minhas ovelhas não os seguirão, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então Jesus, quando ele diz que ele é o bom pastor, ele é realmente o nosso bom pastor. Ele é aquele que um dia falou connosco através da palavra. Fomos encorajados ou fomos atraídos, não é? Pela força do poder do Espírito Santo, pela palavra pregada por alguém, em que alguém nos convidou para ir a uma casa onde estavam reunidos para cultuar a Deus, onde ouvimos a palavra e a palavra tocou no nosso coração e nós fomos tocados pela palavra de Deus e nós aceitámos Cristo como Salvador. Mas a minha pergunta nesta tarde é: será que Jesus é a nossa porta? Será que Jesus é a tua porta? Ou será que Jesus é só aquela personagem que nós temos a quem pedir as bênçãos? Porque se ele for só a personagem que nós temos para pedirmos as bênçãos, então ele é aquele, como já vos disse, ele é o mágico, aliás, ele é o gênio da lâmpada. Só que
milagre, eu toque na Bíblia Sagrada e digo: Senhor, eu tenho um desejo. Não! Jesus Cristo é muito mais do que isso. Ele diz na sua palavra: eu sou o bom pastor e a ovelha que me conhece é sob a minha voz. Está aqui alguém nesta tarde que é ovelha de Jesus? Eu sou a ovelha de Jesus. Então, para quem está aqui nesta tarde e que se considera ovelha de Jesus, aquilo que eu vou falar aqui nesta tarde é aquilo que Deus tem falado à minha vida, que me tem confrontado a mim. Nesta manhã, no culto em Vila das Aves, foi um culto muito abençoado. Quem não esteve não sabe, mas quem esteve presente sabe do que eu estou a falar. Tivemos 3 pessoas pela terceira vez e ao bocado em Favo tivemos 2 pessoas pela segunda vez. E nesta tarde eu acredito que quem está pela primeira vez ou pela segunda vez, e mesmo para os que estão vezes sem conta, mas que estão hoje outra vez, hoje eu espero que a palavra possa vir ao encontro daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Que Ele possa transformar, que Ele possa ensinar e que hoje possamos sair daqui com mais conhecimento, mas também com mais responsabilidade. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos também. Muitas vezes pedimos a Deus para abrir uma porta de emprego ou uma porta de oportunidade em alguma área, mas nem sempre pensamos na importância que uma porta tem. Quando nós pedimos para que a porta se abra, nós temos que entender que Ele é o Senhor da porta. Só que nós muitas vezes pedimos para que Ele abra a porta, mas não queremos que Ele seja o Senhor da porta. Aleluia. E eu nesta tarde gostaria de falar um pouco mais sobre isto, porque Jesus Ele é o nosso pastor, mas Ele também é a nossa porta. Amém. A porta tem 3 finalidades. A porta tem a finalidade de ser o acesso, de ser a obstrução e de ser proteção. Ela é o acesso porque ela é o único acesso que nos leva a quem? A Deus, ao Pai. Ou seja, para eu ser salvo, eu só tenho uma forma: é entrar pela porta, e é uma porta estreita. Jesus disse: é mais fácil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo. Aliás, é mais fácil um camelo entrar pela porta do buraco da agulha do que um rico entrar. E eu estava a pensar sobre esta porta. Sabe, a porta, e eu ao bocadinho falei em Fafo, o Daniel já sabe o que eu vou dizer agora. A porta em que Jesus fala sobre o buraco da agulha era e é uma porta que é a entrada dos camelos, é o curral dos camelos, por onde eles entram, mas eles, para poderem entrar, eles têm que se assujeitar, eles têm que se submeter, eles têm que obedecer ao Senhor deles, ao dono deles. Eles têm uma vara, eles com a vara batem e dizem: assenta, ajoelha-te. E o camelo ajoelha-se e ele rasteja, entrando de joelhos para o buraco da agulha, que é a porta do curral por onde os camelos entram para poderem estar em segurança. E se não for assim, eles não conseguem entrar. Vejam, se eles não forem obedientes, se eles não forem submissos, se eles não ouvirem, mas se eles não se sujeitarem, eles não conseguem entrar no lugar que tanto desejam. Para além de eles não conseguirem entrar no lugar que tanto desejam, eles não conseguem receber as bênçãos que aquele lugar tem para eles. Ou seja, o curral não é só um lugar por onde há segurança, é um lugar onde há comida e onde há água, onde há sustento e onde há a possibilidade de descanso. E é interessante porque os ricos têm esta tendência, mas não é só os ricos, hoje em dia tem pobres que não são humildes. É na verdade. Hoje tem muita gente pobre que não é humilde. Mas Jesus faz esta alusão aos ricos porque naquela época era uma época difícil, e no contexto em que Jesus está a falar isto para as pessoas que não são humildes. Mas Jesus usa esta expressão para os ricos, porque os ricos naquela época pensam que conseguem pagar a salvação. Os ricos pensam que conseguem alcançar a salvação de Deus ou a graça de Deus por meio das ofertas. Será que é diferente nos dias de hoje?
Há muitos lugares onde se prega a palavra, mas só se prega uma parte da palavra. E eu espero que neste lugar eu possa continuar a palavra de uma forma completa, para que ela possa ser de bênção para vocês, porque a minha responsabilidade enquanto pastor é pregar a palavra. E no dia que eu não pregar a palavra, eu terei uma grande responsabilidade, porque Deus deu-me este lugar para cuidar, este lugar para pastorear. E eu, como pastor, tenho uma enorme responsabilidade de pregar a palavra de Deus, sem heresias, sem interesses, sem benefício próprio, sem pensar em mim, mas pensando sempre nele. Porque a palavra de Deus, ela vem dele e é para ele. Amém? E para a nossa salvação. Nesta tarde eu gostaria de falar sobre João 14,6. Esta é uma pregação expositiva. Diz assim então a palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Ora, eu sou o caminho, ou seja, Ele é a única porta. Para Ele ser a única porta, nós temos que o ouvir. Veja, Jesus disse: aquelas que são as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Está aqui alguém que tem ouvido a voz de Jesus? Está aqui alguém que tem ouvido a voz de outras pessoas? Eu quero dizer nesta tarde, se tu tens dado mais ouvidos àquilo que são as vozes deste mundo, então estás iludido. Porque a única voz que nós devemos ouvir é a voz de Jesus Cristo. Porque é Ele que sabe tudo a nosso respeito, é Ele que sabe daquilo que nós precisamos e é Ele que sabe daquilo que nós precisamos também de colocar em prática nas nossas vidas para podermos ser bem-aventurados. Lá em João 10,10, como eu vos disse, no contexto desta mensagem, João 10,10 diz que o ladrão veio senão roubar, matar, destruir. Quando Jesus fala do ladrão, Jesus está a falar do inimigo das nossas almas, que é o diabo. O diabo não tem como adversário aqueles que o servem. O diabo tem como adversário aqueles que são amigos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus. Esses são os inimigos do diabo. Tu és o alvo, eu sou o alvo. Nós somos o alvo do diabo. Ou seja, o mal vem para semear mais mal, mais contenda, mais guerra. O diabo vem para trazer dardos inflamados que penetram no ser humano e que desenvolvem no ser humano características muito próprias de quem não ama a Deus. As obras da carne são precisamente as opositoras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, se Ele é a porta, nós somos as ovelhas. E se nós somos as ovelhas, temos que ouvir a sua voz, temos que seguir por pastos verdejantes, porque Ele leva-nos, lá na palavra, no contexto, Ele diz que Ele leva-nos por pastos verdejantes, para que nada nos falte, e quando nós estamos no caminho, nós não ouvimos mais nenhuma outra voz. E Jesus está a dizer isto porque naquele tempo os fariseus estão-se a levantar, os escribas estão-se a levantar, os fariseus e os escribas e os saduceus estão-se a levantar contra quem? Contra Jesus. Mas há um problema. A igreja, naquela época, ou neste caso, o Sinédrio, naquela época estava exausto, porque tinham aparecido vários falsos messias, já tinham havido mais de 100 falsos messias. Ouçam bem, já tinham havido mais de 100 falsos messias, até Jesus aparecer. Mas Jesus, Ele diz, cuidado porque o ladrão é para roubar, matar, destruir. Jesus aqui está a falar para o inimigo das nossas almas, que estava a usar o Sinédrio contra Jesus Cristo, contra o povo que precisava de ouvir a palavra de Deus para que este fosse liberto. Os fariseus queriam escravizar o povo com mais regras, com mais princípios, com mais mandamentos, com mais peso, com mais obediências, com mais sacrifício. Irmãos, mas nós não temos que viver em sacrifício de forma forçada. Nós temos que viver em sacrifício vivo. Não é o que nós damos que vai fazer com que a gente seja salvo. Mas é o que nós somos e o que nós fazemos. Mas fazer sem ser
é viver o Evangelho errado e enganado. Nós não somos enganados. Jesus não nos enganou, porque Ele diz: aquele que ouve a minha voz não será enganado. Só que hoje levantam-se muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, que se têm levantado ao longo destes últimos tempos para prometerem uma série de coisas. Já repararam que hoje a pregação da prosperidade promete uma série de coisas sem nós termos que ser? Basta crer. Mas está totalmente errado, irmãos. Se eu crer sem ser, eu não vou ouvir a voz do meu mestre. Eu não vou seguir por uma porta estreita. Jesus diz lá em João 10:10, aliás, antes de João 10:10, Jesus diz que a porta é estreita. O caminho é estreito. E se o caminho é estreito, nós precisamos aprender a retermos as nossas emoções, a controlarmos os nossos pensamentos, a controlarmos os nossos desejos. E como é que nós podemos fazer isso? Aprendendo com Jesus, imitando Jesus. O apóstolo Paulo disse: sermos imitadores assim como eu sou de Cristo. Às vezes nós temos a tendência a dizer: eu não sou hipócrita. Eu sou muito sério, sou muito sincero. O que eu digo é aquilo que eu penso. Mas às vezes tem momentos que nós temos que ser hipócritas. Porque o importante é agradar a Cristo. E se eu tiver que agradar a Cristo, mesmo não fazendo aquilo que eu quero, estou a ser imitador dele. Estou a fazer aquilo que lhe agrada. Irmãos, o que nós precisamos fazer é aquilo que agrada a Deus, ouvindo a voz do nosso Senhor. Mas que voz é que nós temos ouvido? Qual é a voz que nos move? Qual é a luz que nós seguimos? Sim, porque ontem estava a pensar na luz ao fundo do túnel e nós estávamos a ir numa viagem de carro, agora em família, por estes dias, e eu estava a ver a luz ao fundo do túnel e comecei a pensar: aquela luz ao fundo do túnel é aquela luz que eu tenho que ser para as outras pessoas. Mas para que eu possa ser esta luz para as outras pessoas, eu preciso de seguir aquele que me dá a luz. Eu não posso seguir qualquer luz, eu não posso seguir pensamentos humanos, eu não posso seguir falsos profetas, eu não posso seguir teorias. Eu tenho que seguir a palavra. Jesus, Ele é a porta, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele está toda a verdade, nele está toda a vida. O diabo vai tentar te mentir, o diabo vai tentar te enganar, o diabo vai tentar te destruir de todas as maneiras. Mas só há um que nunca vai querer o teu mal. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que seguem Jesus Cristo vão ser imitadores dele. Aleluia! E aquele que é imitador de Jesus Cristo vai ser uma bênção para a sua vida. E você vai ser uma bênção para a vida dele também. Porque às vezes tem este problema. Às vezes tem as pessoas que querem que os outros todos à volta sejam uma bênção. Mas eles não querem ser imitadores de Cristo. E o problema é que nós hoje, irmãos, eu estou a dizer isto porque é mesmo verdade, o crente, que é crente, tem que entender que nem tudo é como a gente quer. Nem toda a gente vai concordar connosco. Nem toda a gente vai seguir os nossos pensamentos ou as nossas ideias. Nem toda a gente vai dizer sim, amém, a tudo o que nós pensamos e dizemos. Mas o importante é que nós possamos viver em comunidade. O importante é que a gente saiba se tolerar. O importante é que a gente saiba se respeitar. O importante é que a gente saiba se entreajudar. O importante é que a gente seja sal e luz uns para os outros, com toda a diferença de cultura. Hoje em dia levantam-se igrejas. Esta é a igreja dos portugueses. Esta é a igreja dos brasileiros. Esta é a igreja dos angolanos. Irmãos, isto não é bíblico. O que é bíblico é uma igreja para todos. Com todas as culturas e todos os povos, porque no céu será igual. Posso ouvir uma nesta tarde? No céu será igual. No céu não vai haver separações, não vai haver divisões, não vai haver faixas etárias, nem etnias. No céu será tudo igual para todos, até porque Jesus Cristo não veio para nós. Inicialmente Jesus Cristo veio para os seus, que eram judeus, e os seus não o aceitaram. Por isso Ele é a porta. A porta é uma porta de acesso. É um acesso para todos. Você é uma porta na vida. Vira-se para o seu irmão e diga assim: tu és uma porta. Diz para ele: tu és uma porta de acesso para mim. E qual é a resposta?
Cristo à minha forma de ser, ao meu ego. Eu tenho que ser uma porta de acesso. Irmãos, e hoje em dia há muita gente que diz que é cristã, mas não é uma porta de acesso. Porquê? Porque não é imitador de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos muitas vezes engolir um elefante. Aleluia! Não é um sapo. Não é um sapinho. Não, é um elefante. Assim daquele tamanho. E nós para engolir um elefante, cheios de dificuldade, engolimos o elefante e ficamos quase sem ar. Mas mais vale ficar sem ar e não morrer do que morrermos cheios sem razão. Ficarmos com a razão e não engolirmos sapos nem elefantes e dizermos tudo o que pensamos é um erro muito crasso. Porque nós, na nossa vida, nem sempre vamos poder dizer tudo o que pensamos. Nem sempre vamos poder fazer justiça. Não. A Bíblia diz que a justiça ela é feita por Deus. Não cabe a nós fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Amém? Então nós temos de ser uma porta de acesso. Imitadores de quem? Imitadores de quem? O que é que disse o apóstolo Paulo? Ser meus imitadores. E era o apóstolo Paulo a dizer. O maior de todos os apóstolos. O apóstolo que era apóstolo, pastor, profeta, missionário, evangelista. Ele tinha todos os ministérios. E ele diz isto. Portanto, Jesus ele é a porta de acesso, nós temos de ser porta de acesso para todas as pessoas. Não podemos fechar a porta de acesso às pessoas que estão lá fora. Estava a falar esta manhã sobre a toxicodependência, sobre o alcoolismo e sobre as pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus pregada, mas também a palavra de Deus viva. A palavra de Deus viva é nós amarmos e cuidarmos como Jesus cuidou das prostitutas, dos sem-abrigo e dos alcoólatras. Jesus ele nunca foi alcoólatra, pois não? Mas ele cuidava dele. A minha pergunta é, o que é que nos está a impedir de fazermos a obra? O que é que nos impede de fazer a obra de Deus lá fora? É o cheiro? Seja uma porta de acesso. Porque se você for uma porta de acesso, você está a ser cristocêntrico. Aquilo que eu estou a dizer aqui, muitas igrejas precisavam de ouvir. Há muita igreja cheia de gente vazia. Há muita igreja cheia de gente sem amor ao próximo. E amor ao próximo, vou dizer uma coisa, amor ao próximo não é a quem cheira bem. Isso pode ser bem. Cheiras bem hoje. Cheiras bem? Isso pode ser bem. Cheiras bem hoje. Cheira bem hoje, cheira. Todos bem apresentadinhos. Mas lá fora está uma data de gente que cheira mal. Lá fora está uma data de gente que precisa que nós sejamos uma porta de acesso. Uau! Em segundo lugar, a porta pode ser uma porta de obstrução. O que é que eu sou? Sou uma porta de acesso ou sou uma porta de obstrução? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou imitador de Cristo, eu tenho que ser cristocêntrico, eu tenho que ser parecido com Ele. Se eu tenho que ser parecido com Ele, eu não posso ser uma porta de obstrução para as outras pessoas. Eu não posso impedir as outras pessoas de conhecerem Jesus. Eu não posso ser um entrave. Eu não posso ser alguém de arrogante. Eu não posso ser alguém que limita o amor de Deus só porque há pessoas que não cheiram bem, só porque há pessoas que não pensam como eu, só porque há pessoas que não são da mesma cor do que eu. É difícil. Pastor, mas isso é tão difícil. Pois é, mas para mim também é difícil. Ou pensam que para mim é fácil? Para mim é super difícil. Aquilo que eu estou aqui a pregar, para mim é difícil. Porque eu estou a pregar e depois tem quem está a ouvir e quem vai me cobrar. Porque depois eu chego a casa e no dia a seguir tenho o meu filho, tenho a minha filha, tenho a minha esposa, que vão me cobrar. E por isso é que eu estou a dizer que nesta tarde não é só para mim, é para nós. Então ele tem que ser, nós temos que ser uma porta de acesso, não uma porta de obstrução, mas Jesus diz também na sua palavra que ele é a porta, e a porta também é uma porta de proteção. A porta também serve para proteger. Esta porta que é Cristo é
pela porta estreita. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Irmãos, nós temos que crescer. Amém? Nós temos que crescer. Quanto mais responsabilidade nós temos, mais nos é exigido por Deus. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nos é exigido por Deus. Porque tem pessoas nos dias de hoje que querem continuar meninos. Tem pessoas nos dias de hoje que querem continuar meninos. Querem continuar a comer papinhas de Cerelac e Nestum. Eu também gosto de Cerelac e Nestum, mas faz engordar. Gosto imenso. Então, no outro dia a minha filha não comeu o Nestum todo, não o Cerelac todo. E eu disse, aleluia! Pensa que eu chatei-me com ela. Não. Eu disse, amém, filha, obrigada. Ainda bem que tu não comeste tudo, agora o pai come. E tem crianças que comem papinhas, mas quando crescem, ainda gostam de às vezes comer papinhas. Mas o nosso alimento não é mais igual. Começamos a comer comida sólida. Começamos a comer uma feijoada à portuguesa, uma feijoada à brasileira, uma picanha, oh aleluia, uma maminha. Onde é que ela está? Começamos a comer coisas boas. Já não comemos só aquela coisinha, já começamos a comer comida sólida, já começamos a ficar em homens adultos, pessoas adultas. E então, eu queria dizer isto, e estou a dizer isto porque há pessoas, e dá-me esta impressão que nos dias de hoje tem pessoas que querem continuar a serem crentes bebés. Querem as bênçãos de Deus, querem alcançar as promessas de Deus, mas não querem fazer nada que seja agradável a Deus. Não querem aprender com a palavra de Deus, não querem praticar a palavra de Deus, não querem ser imitadores de Cristo como o apóstolo Paulo foi. E por isso é que não alcançam nada. Por isso é que não prosperam. Por isso é que não são bem-sucedidas. Por isso é que sofrem. Por isso é que passam a vida saltando de igreja em igreja à procura de algo que aquela igreja nos consegue dar. E porquê? Porque ainda não conhecem ou porque não querem deixar que Cristo faça nas suas vidas aquilo que Cristo quer fazer. Mas para que Cristo possa fazer, nós temos que ouvir. Nós temos que colocar em prática. Jesus diz mais uma vez: aquele que me ouve são aqueles que são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz porque conhecem a voz do pastor. Quem é o seu pastor? O nosso pastor é Jesus Cristo. Agora vocês dizem, o pastor Manuel que é o pastor. Não! Eu só sou o líder da igreja. Mas o nosso pastor é Jesus Cristo. E nele está o exemplo. Nele está. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçou-se o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Irmãos, a porta é estreita, porque larga é a porta. Isto passou-se o caminho que conduz à perdição. Há muitos caminhos, há muitas ofertas neste dia. Nos dias em que nós vivemos, tem muita oferta. Tem igreja para este tipo, tem igreja para aquele. Hoje até tem igrejas para... Eu não tenho nada contra as lésbicas, eu não tenho nada contra os homossexuais, eu não tenho nada contra pessoas que gostam de outras pessoas do mesmo sexo, não tenho nada contra elas. Eu amo essas pessoas, eu respeito essas pessoas. Embora eu sinta que elas estão a pecar contra Deus e contra a palavra, mas eu amo essas pessoas. Mas hoje há igrejas para tudo. Há igreja para a prosperidade, há igreja para o curandeirismo, há igreja para o xababá, há igreja para o xexexé, há igreja de cavalinho, há igreja de aviãozinho, há igreja de helicóptero, há igreja para tudo. Há igreja para os homossexuais, há igreja para lésbicas, em que a pastora é lésbica, há igreja para homossexuais, em que a pastora é homossexual. Irmãos, o caminho é grande, é espaçoso o caminho. Mas
a porta ela é estreita. Ou seja, nós precisamos viver uma vida de obediência. Tem momentos que eu tenho que engolir sapos. Tem momentos em que eu tenho que arrancar os olhos. Os meus olhos, não é? Os olhos. Às vezes dá vontade de arrancar os olhos dos irmãos também. Às vezes dá vontade de arrancar o nariz ao irmão, uma orelha a uma irmã, partir um braço a um irmão. Às vezes dá vontade. Só que nós não podemos realizar os desejos da carne. Ou não podemos nos deixarmos levar pelos desejos da carne. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. Irmãos, eu preciso ter amor, paz, alegria, bondade, unidade, fé e mansidão. Este é o fruto do Espírito. Há muita coisa que o mundo oferece. É difícil. É difícil dizer não. Mas, irmãos, se eu disser não, eu estou a agradar a Deus. E se eu estou a agradar a Deus, eu estou a criar na minha vida uma estrutura que vai me permitir colher aquilo que Ele preparou para mim. O problema é que nós queremos aquilo que Ele preparou para nós, mas não queremos continuar no caminho. Estamos no caminho, aceitamos Cristo como Salvador, arrependemos os nossos pecados, convertemos os nossos maus caminhos. De repente, nós pelo caminho começamos a ver o irmão começa a ver uma menina muito bonita. E ela olá, e ele. E depois começa-se a deixar levar, a atrair por ela e tal, e vai e faz umas coisas que não deve. O irmãozinho sabe que não devia, mas fez. A mesma coisa com o álcool. Pastor, eu era alcoólatra, mas agora de repente está com os amigos bebem um copo a mais, ele embriga-se, ele começa a se embriagar, está a pecar e continua no pecado, mas quer colher as bênçãos de Deus. Irmãos, nós não podemos servir a dois deuses. Não podemos servir a Deus em mamão, não podemos agradar a Deus e agradar ao diabo. A porta ela é estreita, é uma porta difícil, sim. Uma porta aberta que ninguém pode fechar esta porta. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, versículo 8. No mundo em que vivemos, o diabo tem muita sedução para nós. No mundo onde nós estamos, há muita sedução que vem do diabo para nos atrair e para colocarem uma ratoeira, uma armadilha. O diabo está a tentar criar uma armadilha contra si. E se você cair na armadilha que o diabo tem preparado para si, você não vai alcançar o que Deus lhe prometeu, você vai alcançar apenas destruição na sua vida. Porque o diabo é para roubar, matar e destruir. Irmãos, eu não consigo aceitar que em igrejas haja divórcio. Eu não consigo aceitar que em igrejas haja adultério. Eu não consigo aceitar que em igrejas haja violência entre casais. Eu não consigo aceitar que numa igreja haja roubo, mentira, vaidade. Porque o diabo prepara armadilhas, mas se nós ouvirmos a voz do nosso pastor, amém? Se eu ouvir a voz do meu pastor, porque, atenção, Jesus disse, aquelas que são minhas ovelhas ouvem a minha voz e não se deixam enganar por mais ninguém. Diz ou não diz? Diz lá na palavra. Diz lá que, eu vou repetir aqui o texto só para refrescar a nossa memória. Diz lá, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no corral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Olha, aquele que não entra pelo portal pela porta e salta, é salteador. Não entra pela porta, não vai alcançar uma coisa que eu já vou falar, se o Daniel sabe do que é que eu vou falar. Estou quase a terminar. Ou seja, tem crente que vai à igreja, que pensa que é salvo, mas continua a saltar. Salta e salta,
salta. Ora, um dia está nos caminhos do Senhor, um dia está no caminho das trevas. Um dia está nos caminhos do Senhor, um dia está nos caminhos... E os salteadores, diz Jesus, que estes não serão reconhecidos. Um salteador não é bem-vindo. Porque não entrou pela porta. Mas eu já vou falar das consequências que há para quem não entra pela porta e de quem entra pela porta. Já vou falar, estou quase a terminar. E há uma passagem bíblica muito interessante que eu peço a vossa atenção por mais 5 minutos. Depois diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Uau! O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele é a porta, mas ele entra pela porta. Os que não entram pela porta, ou aqueles que não ensinam a palavra, são os falsos profetas. São os falsos ensinadores. São os anticristos. Quem não prega a palavra nos dias de hoje, e prega prosperidade, e prega cura, que prega salvação, que prega bênçãos, mas não prega arrependimento, tenha cuidado, não ouça esse tipo de pregadores. Porque isso aí são pregadores enganosos, mentirosos, falsos profetas, que um dia, quando morrerem, vão ficar aqui, porque o céu não é para eles. Mas depois aqui diz na passagem, diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai dentro delas e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão a do estranho. Ou seja, as ovelhas não vão seguir a voz do estranho. Irmãos, não sigam a voz do estranho. Não sigam os desejos que este mundo oferece. Não sigam as armadilhas que o diabo tem preparado. Ou que tem minado à sua volta, porque o diabo está sempre rastejando, ele está em todas as esquinas, procurando sempre nos mandar ao chão. É verdade. O diabo tenta nos atrair e tenta nos destruir, porque nós somos alvo dele. Porque aquele que é filho de Deus torna-se automaticamente inimigo das trevas. Aqui na palavra de Deus, em Apocalipse 3, versículo 8, diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu? Não. Paulo está a falar, aliás, Paulo não, Jesus está a falar à igreja de Filadélfia. Filadélfia era aquela igreja pequenina, com pouca força, mas que mesmo assim guardou a palavra. E nesta tarde, se calhar tu estás com pouca força. Se calhar nesta tarde tu estás a passar por um momento difícil. Se calhar nesta tarde tu estás a passar por necessidade. Se calhar tu querias ouvir outro tipo de palavra. Se calhar estavas a dizer: oh pastor, mas eu estou tanto a precisar de ouvir uma palavra de ânimo, de fortalecimento. Ouve a palavra! Porque aquilo que eu tenho para dizer no fim é aquilo que nós precisamos ouvir nesta tarde. Temos que ouvir a palavra. Irmãos, Jesus, quando ele dá esta carta à igreja de Filadélfia, ele está a dizer: tu és fraca, sim, tens pouca força, sim, mas tu guardaste a palavra e eu mantive esta porta aberta. Jesus, ele abriu a porta, ele é a porta. E ele tem a sua porta aberta. E eu já vou falar daquilo que eu quero vos dizer nesta tarde, para terminar bem. Porque ela cerejinha em cima do bolo. Sabem, Jesus, ele quer que a gente entre por essa porta para podermos usufruir das bênçãos que ele tem preparado para nós. Ele tem preparado bênçãos para nós. Não se esqueçam, a porta é uma porta de acesso. A porta pode ser uma porta de obstrução. E a porta também pode ser uma porta de proteção. Há momentos que nós temos que fechar a porta ao diabo, às tentações, aos prazeres que este mundo oferece. Porque o mundo jaz do maligno. Mas nós que somos filhos de Deus, irmãos, nós não podemos querer ter tudo. Porque existe aquele tipo de cristão, que na verdade não é cristão, mas está iludido, que vai à igreja, quer as bênçãos de Jesus, mas também quer usufruir de tudo que o mundo tem para oferecer. E é impossível nós agradarmos a Deus querendo também viver as coisas que o mundo tem para oferecer. Porque muita coisa que este mundo tem para oferecer são coisas que não agradam a Deus. E vai haver momentos que vão ser difíceis, que nós vamos ter que ser uma porta de obstrução.
Sim. Vamos ter que ser uma porta de obstrução para que as tentações do mundo não entrem na nossa vida nem na nossa casa. Nós também temos que ser uma porta de proteção para a nossa alma, para o nosso espírito. O Espírito Santo não se agrada de um corpo que esteja sujo. O Espírito Santo não habita em lugares sujos. Ora, se eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, arrependi-me dos meus pecados e me converti, eu agora sou uma pessoa lavada pelo sangue de Cristo. E se eu agora sou uma pessoa lavada pelo sangue de Cristo, sou uma nova criatura. Tudo se fez novo. Então vai haver momentos na tua vida, na nossa vida, que nós vamos ter que ser uma porta de obstrução para o diabo, mas uma porta de acesso para que outras pessoas possam conhecer o Cristo que nós conhecemos. Ser nós sal e luz para eles. Aleluia. Ser nós como bons samaritanos, altruístas, bondosos, generosos, cheios do fruto do Espírito. Tolerantes, misericordiosos, perdoadores. Vamos abrir a palavra de Deus agora. Primeiro carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Estou quase a terminar, mas ainda gostava de falar sobre isto, que eu acho que é importante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Esta manhã não falei em Vila das Aves sobre isto. Este ponto eu não abordei lá, também não abordei este ponto em Faf, e eu gostaria de abordar este ponto aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Versículo seguinte. Não é reis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão. Sabe porquê? Porque eles não entraram pela porta. Porque eles não seguem o caminho estreito. Porque eles não ouvem a voz do bom pastor. Eles saltam. Um dia querem estar na igreja, é como o crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Os nossos irmãos brasileiros ensinaram umas coisas. É isso aí, não é? É crente Raimundo. E nós hoje em dia temos que entender que há coisas que eu posso gostar, mas que há outras que eu não posso gostar, porque senão, se eu gostar, eu estou sujeito a cair na armadilha que o diabo preparou e minou para mim, e aquilo vai ser de tal maneira forte, porque é demoníaco, e o que é demoníaco atrai e agarra, vicia. O que é demoníaco é uma droga que torna-se vício e que depois de começarmos a consumir não conseguimos mais sair. Tem pessoas que às vezes dizem que quem consome drogas nunca consegue sair das drogas porque é um vício muito, muito mau. Pois é, mas todo pecado é um vício mau. Porque a partir do momento que nós estamos a gostar do que é mau, passa a ser algo que o diabo nos controla. Passamos a ser controlados pelo diabo porque é uma força. Os demónios nos tornam possessos. E quando nós estamos possessos pelo pecado, o pecado habita em nós estamos possessos. Não digam que não, porque quando nós pecamos estamos possessos. Ok, é uma vontade, é uma livre vontade, mas esta livre vontade veio por causa de uma força que nos levou até lá.
Assim como o Espírito Santo nos convence do juízo do pecado, o diabo também nos atrai. Assim como existe uma força maior, também existe uma força menor. A força maior é a força do Espírito Santo, que tem a capacidade de nos convencer do juízo do pecado, mas o pecado que existe, só existe se nós formos dominados por essa força. Então, como foi lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles estavam perante aquela árvore maravilhosa, diz que Eva foi tentada pela serpente, ela comeu e a Eva vai depois tentar Adão. A minha pergunta é, se Eva não tivesse tentado Adão, Adão tinha comido? Não. Mas alguém lhe fez a proposta. Quem é que nos faz a proposta do que está lá fora? Pessoas que já estão no pecado, certo? E o próprio diabo nos ama pessoas. Então nós temos que ter capacidade de ouvir a voz do bom pastor e não a voz de salteadores. O caminho é estreito, amém? Então, mas vou terminar. Vamos agora abrir a palavra de Deus. Uma porta fechada que qualquer homem pode abrir. Sim, nesta noite tenho uma porta, tenho para vos apresentar uma porta que qualquer homem pode abrir. Se quiserem. Ninguém é forçado a abrir essa porta. Mas se você nesta noite abrir a sua porta, tudo vai ser diferente daqui em diante. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. O tema é Jesus é a porta. O primeiro ponto de abordagem foi esta porta que é Cristo é a única porta, em que o versículo, a passagem foi João 14,6. O segundo ponto que eu abordei nesta tarde foi esta porta que é Cristo é uma porta estreita, Mateus capítulo 7, versículo 13. O terceiro ponto que eu abordei nesta tarde é uma porta aberta que ninguém pode fechar, Apocalipse 3,8. Depois falei aqui ainda sobre o quarto ponto. Temos uma lista de pessoas em que a porta do céu não foi aberta e não será aberta. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. E por fim, em quinto lugar e último ponto, uma porta fechada que qualquer homem pode abrir. O que é que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele serei e ele comigo. Aleluia. Para-nos lembrar alguém, não? Não podes falar. Faz-nos lembrar alguém no Novo Testamento? Não, Jesus sim. Mas faz-nos lembrar. Quem é que abriu a porta? Zaqueu. Vejam, Apocalipse fala, é uma personificação muito interessante de Zaqueu. Zaqueu estava em cima de uma árvore, à espera que Jesus por ali passasse. Ele humilhou-se, porque ele era rico e supostamente os ricos não precisavam de Jesus para nada. Vejam, é mais fácil um camelo entrar pela porta do buraco da agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, mas Zaqueu humilhou-se. Aleluia! Ele foi humilde. Zaqueu estava cansado de viver uma vida monótona. Zaqueu estava cansado de viver uma vida sem objetivos, sem paz, sem felicidade, uma vida superficial, uma vida cheia de coisas aparentes em que ele precisava delas para se sentir mais prazer. E agora ele sobe acima de uma árvore. Ele era de pequena estatura, era um pigmeu. E este pigmeu vai subir uma árvore. Vejam, a Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. Para além dessa coroa de impostos, ele tinha uma família.
E tudo me leva a crer que ele tinha mais de 40 anos de idade. Irmãos, nós com 20 anos temos muita força, com 30 anos mais ou menos, com 40 começa a 50 cada vez menos, 60, não é? Não é, irmão João? Nós com os anos nós vamos perder. E então ele subiu a árvore. Imaginem como é que ele ficou com os seus braços todos morrados, não sei, ficou todo arranhado de subir aquela árvore. Era uma figueira também, se calhar era uma figueira fácil de subir, digo eu. Mas ele estava lá, em cima da árvore, esperando por Jesus. Vejam o aspecto ridículo de Zaqueu em cima de uma árvore, à espera de Jesus. Não é um aspecto ridículo? Não é. Em cima de uma árvore, então não podia ser um empregado a agarrar nele, não podia ser o dinheiro dele a pagar não é? Como os fariseus faziam, que assentavam-se nos bancos da frente, nos lugares de frente, que eram destacados pelo dinheiro. Zaqueu não podia ter comprado um lugar privilegiado. Hoje fazem isso nas igrejas. Fazem ou não fazem? Aqueles programas de televisão, comprar o seu lugar lá no céu. Compra a sua bênção. Essas pessoas, esses falsos profetas, vão tanto ter que prestar contas a Deus. É que o crime que eles estão a fazer é tão grande que o que eles vão ter que prestar contas a Deus é tão forte que eles vão ser julgados e vão ser lançados no inferno se não se arrependerem. Porque não há nada que nós possamos comprar. É Deus que faz. Nem por força, nem por violência, mas pelo Santo Espírito de Deus. Amém? Zacarias 4:6. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, nem pela força do homem, nem pela confiança no homem. Não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso talento, não é pelo nosso dinheiro, mas é pelo amor e pela graça de Deus. E aqui diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele serei. Zaqueu. Jesus está ali a passar e Zaqueu, desejoso no seu coração: uau, eu estou a ver Jesus. Ele pensou: oh Senhor, se tu soubesse o quanto eu gostava de estar contigo. Oh Senhor, se tu soubesse o quanto eu queria poder tocar-te, falar contigo. Mas ao meu mundo as pessoas julgam-me. Tem muita gente assim. Tem muita gente que está cansada, está oprimida, que está arrependida pelo mal que fez, mas à volta deles tem muita gente que está a julgar essas pessoas e que os está a impedir de chegar a Deus. Por isso não seja uma porta de obstrução, seja uma porta de acesso. Se calhar este Zaqueu estava ali em cima porque ele sabia que não podia estar cá em baixo. O povo estava farto dele. O povo estava cansado deste cobrador de impostos, que era um traidor porque estava a servir o Império Romano, que punha mais o dinheirinho de lado do que aquilo que devia, punha um imposto nos próprios impostos, que era 2 terços para eles e 1 terço para mim. Tipo Sócrates. Tipo o governo português. Ou tipo Lula. Quem é que gosta do Lula? Eu gosto de Lula, grelhada, na brasa. Lula na brasa. É bom, não é? Lula na brasa é muito bom. Eu estava a falar do Lula, mas Lula para comer. Não vou falar do outro. E então ele estava ali em cima da árvore, desejoso. Mas sabem, Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe o que está agora, o que tu estás agora a pensar, o que você está agora a pensar. Jesus sabe! Ele sabe! E porque Ele sabe o que estás a pensar, Ele vai tratar de tudo para preparar um caminho bom para ti. Se tu te arrependeres, se tu te converteres, aleluia, se tu abris a porta. Jesus está a bater à porta a esta hora e tu vais abrir a porta, aleluia. O apelo de Jesus é: o homem pode abrir a porta. Se tu nesta tarde quiseres abrir essa porta, Jesus nem vai bater. Jesus vai dizer, como fez com Zaqueu, vai dizer: Zaqueu, desce depressa,
porque esta noite eu quero passá-la em tua casa. Aleluia! E diz a palavra de Deus que naquela noite Zaqueu comeu com ele, com Jesus Cristo, e Jesus Cristo disse: chegou a salvação à tua casa. E os outros, todos aqueles que achavam que Jesus só vinha para os que eram muito bonzinhos e que cheiravam muito bem, julgaram Jesus e disse: quem é aquele que come com cobradores de impostos? Quem é aquele que come com pecadores? Jesus veio para nós pecadores. Vamos ser pecadores até morrermos. Até morrermos, nós vamos precisar de Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias vamos querer e precisar de querer ser seus imitadores. Porque nunca vai ser demais. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai chegar. Tudo o que nós possamos fazer nesta terra não vai chegar. Irmãos, e o que fez Jesus chegar a pé de Zaqueu naquela tarde, ou naquele fim de dia, e olhar para Jesus lá em cima na árvore e disse: é que Jesus vai chamá-lo pelo seu nome. Interessante, não é? Zaqueu, desce depressa. Oh, desce depressa que eu estou com muita fome. Espetáculo. Desce depressa porque eu hoje quero ir para a tua casa. Oh! Zaqueu pensou em muita coisa, mas há uma coisa que eu gostaria de pensar convosco. Zaqueu pensou assim, e eu nunca pensei nisto, mas estou a pensar agora. Zaqueu pensou assim, Zaqueu está a olhar assim para Jesus, né? Jesus está lá embaixo, Zaqueu está cá em cima na árvore. Zaqueu olhou para Jesus e pensou assim: uau, como é que é possível? Ele conhece-me pelo meu nome. Chega para a polchinha, sabe? Ele conhece-me pelo meu nome. E ele está-me a convidar para ir à minha casa. Ou seja, Jesus convidou Zaqueu para ir à própria casa de Zaqueu. Uau! Jesus, nesta tarde, convida-nos para entrar na nossa casa. Veja, Jesus, Ele é a porta, mas Ele está a convidar-nos para nós entrarmos com Ele na nossa casa. Ainda não chegou o momento de nós entrarmos no reino dos céus. Mas o que Jesus hoje quer é que a gente o convide para estar connosco onde nós estivermos. Onde eu vou, Jesus quer ir comigo. Onde tu vais, Jesus quer ir contigo. Por isso não podemos ser salteadores. Por onde eu for, eu tenho que levar Jesus comigo também. E vai haver momentos que nós vamos ter que ser uma porta de obstrução para as tentações, e vai ter que ser um momento também que nós vamos ter que ser uma porta de acesso para as multidões. Porque há muita gente que precisa conhecer Jesus Cristo. Amém? Mas Jesus, nesta tarde, quer entrar em nossa casa, quer salvar-nos, quer salvar o nosso lar, quer salvar a nossa família. E existe uma série de famílias que ainda não conhecem este Jesus Cristo, porque estão a ser enganados e manipulados. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que serve. É uma igreja de dentro para fora. Não uma igreja de fora para dentro. Irmãos, e nós precisamos ser uma igreja de dentro para fora, uma igreja cristocêntrica. Porque às vezes tem pessoas que me dizem: pastor, você gosta de trabalhar com os toxicodependentes porque você foi toxicodependente. Não tem nada a ver. Jesus nunca foi alcoólatra e trabalhava com os alcoólatras. Jesus nunca consumiu prostitutas e andava com as prostitutas. Que desculpa é que nós vamos dar para não fazermos aquilo que Jesus nos chamou a fazer? O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores. O que é que nós estamos à espera para sermos imitadores de Cristo, irmãos? Eu vou fazer um desafio nesta tarde e eu vou-vos pedir para que para a semana que vem vocês convidem alguém que vocês não conhecem. Mas vocês vão orar por essa pessoa. Vocês vão interceder por essa pessoa que vocês não conhecem, ou por essa pessoa que vocês conhecem, mas que não é nenhum irmão em Cristo. Você vai interceder, você vai orar por ela e você vai convidá-la para estar aqui no próximo mês. Estamos a dia 31 de agosto. Eu peço para que vocês façam isso. A partir deste dia,
nós temos um mês, um desafio, de, durante este mês, podermos convidar uma pessoa que nós conhecemos a virem aqui conhecer esta pequena congregação, humilde congregação, mas uma congregação onde a palavra de Deus ela é pregada e onde a palavra de Deus ela é vivida. Porque hoje em dia existem igrejas enormes, mas não têm trabalho social, não têm trabalho de rua. Quando há uma chatice, são os primeiros a fazer uma divisão. Saiam, vão para outro sítio, abrem mais outro lugar e andam sempre aos saltinhos. Crentes salteadores. Irmãos, e tem sido um escândalo ultimamente haver crentes salteadores, porque existem imensas igrejas. Irmãos, se todas as igrejas evangélicas de Guimarães tivessem um trabalho forte, Guimarães já tinha sido salvo por Jesus há muito tempo. Com tanta igreja evangélica que havia, já não havia lugar para mais ninguém. O problema é que é sempre grupinhos e mais grupinhos, irmãos, mas nós não estamos aqui por causa de uma placa. A nossa luta não é para ter uma placa que seja mais bonita do que a do vizinho. A nossa luta não é para que tenhamos uma congregação maior que a do vizinho. A nossa luta não é porque o som é melhor, porque a música é melhor, porque o louvor é mais bonito, porque ali tem pessoas com melhor aspecto do que ali num outro sítio. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sermos igreja, para sermos sal de luz para este mundo. Deus está cansado. Deus está cansado. Deus está cansado. Deus está cansado de pessoas que vivem de aparência. Estava eu a dizer esta manhã e disse esta tarde, para mim, hoje, quando eu olho para aquilo que as igrejas são, no seu geral, quando eu olho para aquilo que as igrejas são, no seu geral, eu arrisco a dizer que muitas igrejas, 90% delas, não são salvas. Se a gente começa a esmiuçar, se a gente começa a perceber naquele lindo casal, será que os dois estão em conformidade com as Escrituras Sagradas? Será que naquele lindo casal eles estão casados? Não sou eu que tenho de julgar, mas Deus julga. Eu e a minha esposa já fomos muito enganados com pessoas que diziam: pastor, nós somos um casal de esposos, somos casados há não sei quantos anos, vinha saber, vivíamos juntos há uma data de anos. Por amor de Deus. Pode enganar muita gente, mas não engane o pastor da igreja. Porque tentar enganar o pastor da igreja é tentar enganar a Deus. É vergonhoso. Que sejam honestos, que sejam sinceros. Irmão, eu vivo junto. Vamos orar por si para que você se possa casar. Vamos ajudar nesse processo. Nós queremos ser amor. Nós queremos ser misericórdia. Nós queremos ser amigos, generosos, compassivos com as pessoas, cheios de compaixão. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas irmãos, hoje em dia tem pessoas que vivem de aparências, que vivem com uma fachada. Hoje tem gente crente que parecem fantoches. Sabe o que é um crente fantoche? Tudo aquilo que faz é tudo aquilo que ele não é. Irmãos, e estamos a viver tempos difíceis, porque esta igreja, a igreja do Apocalipse, a igreja de Filipe, de Filadélfia, esta é de Laodiceia, mas a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, todas estas igrejas que aqui fala que quando Cristo voltar, irmãos, e quando um dia Cristo voltar, como é que Ele nos vai encontrar? Senhor Jesus, desculpa, mas eu durante o tempo que eu vivi, sabes, eu não sabia que tu ias vir tão cedo, Senhor, desculpa lá, volta para onde tu vieste. Senhor, tu vai lá para o céu mais uma vez, volta mais tarde, porque agora estou aqui na minha vidinha. É isto que nós vamos dizer ao Senhor. Senhor, volta lá para o céu que eu não estava pronto. E o Senhor vai dizer: mas eu preparei tudo. Olha, enviei um pastor chatarrão como o pastor Manuel, que é uma pessoa que prega a palavra, prega, mas prega sempre a palavra. Ele é chato, mas tu não quiseste ouvir. E há momentos, irmãos, eu vim de uma igreja, estou a terminar, há momentos que eu digo assim: como é que alguém pode dizer que é cristã e casa 3 vezes? Eu conheci uma mulher que já casou 3 vezes. Continua na igreja. Aleluia! Eles estão todos em pecado, só ela é que não.
é o prato do dia, nos dias de hoje. Pelos frutos os... Jesus disse, pelos frutos os... Queremos ser fruto. Fruto bom ou fruto podre? Fruto bom. Aleluia. Fruto bom, quando está com outro fruto, não contamina. E os problemas de hoje nas igrejas é que há fruto bom misturado com fruto mau. E o fruto mau contamina o fruto bom. Mas que nós tenhamos sabedoria para que no nosso coração possamos ter tudo no sítio certo. Para que Jesus nos ajude e para que sejamos uma porta de acesso, mas também sejamos uma porta de obstrução, para não aceitarmos aquilo que nos contamina. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar a pé nesta tarde. Eu terminei com esta pregação de hoje. Jesus é a porta. Amém? E eu gostaria de fazer uma oração breve. Uma oração breve. Não sei se está aqui alguém que nesta tarde tem algum assunto específico que queira só que a gente ore. Basta levantar a sua mão, não precisa, eu não vou mencionar. Amém? Se tiver aqui alguém que tem algum assunto, alguma situação que precisa do milagre de Deus, levante só, faça só gesto com a sua mão. Alguém precisa de um milagre na sua vida, amém? Uma irmã precisa de um milagre na sua vida. Só uma pessoa precisa de um milagre na sua vida. Eu também preciso de um milagre na minha vida, irmãos. Vou ser muito sincero convosco. Eu preciso de, em fevereiro ou em março, ter uma casa em Bruxelas. E é mesmo um milagre de Deus que eu preciso para a minha vida. Porque se eu até fevereiro não tiver uma casa em Bruxelas, as coisas começam a ficar complicadas. Vamos na rua. Isto é Salvador, dorme na rua, tá? É Salvador. Ou é amor ou é quem não quer que eu vá embora. Pronto, eu vou tentar descrever isto aqui pela positiva. É alguém que não quer que eu vá embora. Pronto. Mas irmãos, eu também preciso de um milagre. Preciso de uma porta aberta, porque realmente as coisas são difíceis. Nós estamos à procura de uma casa em Bruxelas, porque para o ano que vem nós vamos servir Deus para a Bélgica. Mas irmãos, eu preciso ter paz. E tem dias que eu fico ansioso. Lançai sobre mim toda a ansiedade, não é o que a palavra de Deus diz. Mas às vezes é difícil. É, não é? É fácil dizer, o difícil é agir. Mas orem por mim também. Eu vou fazer uma oração e depois vou pedir ao grupo vou para subir. Eu gostaria que, quem levantou o braço, pudesse vir até aqui à frente. Nós vamos orar pela nossa jovem, amém? Vamos orar por ela, vamos estender as nossas mãos na direção dela, meu Deus. E vamos orar por ela, e orem por mim também, Senhor, mas agora, nesta hora, vamos orar por ela. Pai, nesta tarde, nós oramos pela tua filha, Senhor. A tua filha Elvira precisa do milagre. Senhor Deus, a tua filha Elvira precisa, Senhor Deus, de uma porta aberta. Senhor Deus, tu és Deus, tu és Pai. Tu és o nosso bom pastor. Tu nos levas por pastos verdejantes. Tu és o nosso Senhor, a nossa luz, a nossa salvação. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, oramos pela tua filha, Senhor Deus, para que a possas abençoar no nome de Jesus. Pai, vem, Senhor Deus, realizar o desejo do coração da tua filha. Tu sabes o que ela está a precisar. Vem, Senhor Deus, agir a seu favor em nome de Jesus, Pai. Traz paz ao seu coração. Traz, Senhor Deus, entendimento ao seu coração. Que ela, Pai, possa agora, a partir de hoje, descansar e para a semana possa testemunhar no nome de Jesus pelo milagre que tu vais fazer na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nesta tarde nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor Deus, pela luz. Te agradecemos, Senhor Deus, pela luz que tu és para os nossos olhos. Te agradecemos, Senhor Deus, por nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Te agradecemos, Senhor Deus, por teres enviado o teu Filho amado Jesus, que veio para nos salvar, para nos redimir, para nos justificar, para nos lavar, purificar de todo o pecado,
louvamos, nós te adoramos. Ajuda-nos a vivermos mais perto de Ti, a fazermos aquilo que Te agrada, a buscarmos em primeiro o Teu reino, a buscarmos em primeiro o Teu reino e a Tua justiça, aleluia. Abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua obra, abençoa os Teus filhos neste lugar, abençoa a nossa casa, abençoa, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir nesta tarde, abençoa a Tua obra, abençoa os Teus filhos espalhados pelo mundo, aleluia. Vem, Senhor Deus, usar-nos com poder e glória para a salvação de muita gente, para a salvação daqueles que Tu ainda queres que sejam salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos louvar e adorar a Deus nesta tarde, amém, igreja? Vou chamar-me de louvor e vamos terminar com muita alegria nos nossos corações pela palavra que foi pregada, com a certeza daquilo que Deus vai fazer, com a certeza das suas promessas um dia se realizarão. Aleluia. Agradeço a Deus nesta tarde. Vazio.